há um homem chamado Salomão. E Salomão, ele é um homem que tem muita sabedoria, porque Deus deu a ele sabedoria. Deus deu sabedoria a ele enquanto ele orava e pedia a ele, na verdade, conhecimento. E aí Deus se alegrou com ele, porque ele não pediu dinheiro, pediu sabedoria. E aí Deus deu sabedoria a ele, deu mais riqueza a ele também. O texto diz que na sua mocidade, este homem, ele se desviou de Deus. Note que ele é filho de Davi. E Davi agora não está mais entre as pessoas. Deus o resgatou, está morto. Salomão vai reinar no lugar do pai. Só que Salomão é novo, e muita gente nova, é claro que não é todo mundo que é novo, mas a maioria dos novos tem a mente mais diferente, inexperientes. E pela sua inexperiência com o mundo e a sua inexperiência espiritual, ele caiu no fracasso. O texto diz que o pai foi um adorador de verdade. A Bíblia diz que Davi era tanto adorador que quando ele ouvia falar no culto, ele se alegrava. Como já foi dito aqui pela pastora, né? Ele não era aquele crente, Davi, que era o pai de Salomão, que vinha para o culto forçado. Ele adorava a Deus voluntariamente, tá? Dava o seu melhor. Agora Salomão, enquanto jovem, ele aproveita a sua juventude, o seu vigor, e acaba se envolvendo com muitas pessoas, com muitas mulheres pagãs, que tinham outra religião dele, outra religião diferente da dele. O texto fala que ele conhece deuses pagãos através das mulheres com as quais ele se envolveu. E ele chegou a ser um idólatra. Ele trocou o Deus de Israel pelos deuses pagãos. Ele chegou ao quê? A levantar altares, irmão. Um altarzinho com a velinha, queimou incenso, queimou vela para os seus deuses, que agora foram apresentados a ele pelas suas namoradas. Este homem teve muitas mulheres e concubinas. E a Bíblia diz que ele desviou-se. Só que o texto diz que quando Salomão ele se desvia, é exatamente quando ele escreve o livro, na verdade, de Cantares. Cantares de Salomão. As irmãs são românticas, conhecem que o livro de Cantares de Salomão é um livro que ele está ali colocando no papel o seu sentimento amoroso pelas suas mulheres. Mas a Bíblia diz que quando ele está amadurecendo, ou seja, ele começa a criar juízo na cabeça, né? E aí é com o tempo, ninguém vai ficar maduro de repente. É a vida que vai ensinando, é a idade que vai trazendo novas experiências com Deus e com a vida. E aí ele começa a ganhar mais o quê? Experiência. E aí ele vai escrevendo, na verdade, outro livro. O livro da sabedoria. É o livro de quê? De Provérbios. Quando ele começa a criar juízo, ele começa a criar barba, bigode, entendeu? Começa talvez a ficar careca já acima dos 40. Ele começa agora a criar juízo e começa a pisar no chão com mais cuidado. E aí, como ele já apanhou na vida, meus irmãos, com as mulheres, como ele já desviou e pagou um alto preço, o que acontece com ele agora? Que ele começa a aprender. E aí eu aprendo nessa noite uma coisa, irmãos, que Deus não nos fez para a gente chorar, para a gente sofrer, mas tem coisa em nossa vida que vem para a gente aprender. Existem situações com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha, que talvez você fique reclamando da vida, mas vai servir como uma lição para que essa pessoa venha amadurecer. E aí Deus será exaltado naquela pessoa. Está entendendo? Quando Salomão está na mulherada, ele está só curtindo a vida, mas não tem experiência com Deus, não tem conselho para dar para ninguém. Mas agora ele está o quê? Aprendendo a viver. E ele escreve o livro de Provérbios.
O livro de Provérbios, se você não está entendendo, é aquele livro que você abre ele e começa a aprender coisa grande. Porque o livro de Provérbios, irmão, é uma lição para cada um de nós. Exemplo, lá em Provérbios diz, por exemplo, que o coração do homem tem um caminho, mas Deus é quem caminha os passos. Lá em Provérbios diz, por exemplo, que é melhor você ir para uma casa onde tem um defunto, onde tem luto, do que para ir para um banquete. Quem disse isso? Deus, através de Salomão, quando ele agora está o que? Experiente. Mas a Bíblia diz que o tempo vai passando e Salomão começa a envelhecer de verdade. E quando ele envelhece, note uma coisa: não tem mais força física, ganhou experiência, agora está com a barba branca, está com o quê? A vista curta. Eles começam a escrever o livro de Eclesiastes, porque Deus revelou a ele, ele começa a escrever. E aqui agora vamos pregar em Eclesiastes capítulo 11. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar esse pão. Diga para o seu irmão: lance o pão sobre as águas. Lance o pão sobre as águas. Oh, glória. O que isso quer dizer? Quando Salomão está já uma pessoa madura, idosa, ele aprendeu que o quê? Que nós devemos lançar o pão sobre as águas. Na época da sua mocidade, pastora, ele pegava o pão e desperdiçava com o quê? Com as mulheres. Ele era um crente que tinha até pão, tinha até semente, mas ele não semeava, não lançava sobre as águas. Ele tinha, como se diz, muitas jumentas, muitos animais, mas ele transformava no quê? Num grande banquete e gastava no dia para a noite. Por quê? Porque não tinha o quê? Uma lógica madura na cabeça. E aí o jovem faz tudo e é tudo normal. E o desperdício vem. Só que quando ele entra na idade mais avançada, ele vai dizer: olha, não é pouco você lance o pão à toa, lance sobre as águas, porque um dia você vai achar. O que esse pão quer dizer? O pão que Salomão está dizendo é a semente. Ele disse: lance a semente nas águas hoje, e depois de muitos dias você vai ver que você vai encontrar. Aleluia. Ele está dizendo assim: você não pode pegar a semente que você tem, guardar no bolso. Às vezes você tem alguma coisa, irmão, e eu vou guardar, vou enterrar para ninguém ver, para ninguém perceber que eu tenho isso. O que eu tenho foi Deus que me deu, ninguém vai ver. É uma semente que Deus te deu. Mas Deus dá a semente para quê? Para você semear, para você plantar. Deus falou comigo esse dia, falou: quanto mais eu vejo que a pessoa tem um coração que deseja semear, mas eu dou semente para essa pessoa. Aleluia! Aí a pessoa faz campanha de oração, faz jejum. Meu Deus, me dê, mas Deus está vendo que muita gente pede. Só que não pede para a glória dele. Pede para guardar no buraco de 7 palmos. Pede para guardar no quarto com a chave muito, segura. E a Bíblia vai dizer lá em Isaías que se você tem as suas coisas e não é para glorificar o nome de Deus e nem para ajudar quem precisa, não peça, porque Deus dá a semente a quem semeia. Quando Salomão vai entender isso, ele começa a ensinar isso, porque ele não havia ensinado ainda, porque não sabia. Note aqui que lá em Cantares ele só fala em namoro, ele só fala em mulher. Por quê? Porque ele fala do que o coração está cheio. Na sua juventude, eu e você, quando éramos mais jovens, nós tínhamos nossos namoros, as paquerinhas da escola, e a nossa boca é só namoro, só Ricardão, só Ritinha, só Ricardinha. Mas quando você é avô, você é pai, você muda o seu discurso. O próprio Paulo disse assim: olha, eu era uma criança na vida espiritual, e eu comia o quê? Leite. Mas agora que eu sou mais fortalecido, mais maduro na igreja,
O leite acabou. O alimento agora é mais pesado. Aleluia. Acabou o mimimi. Eu sou crente antigo. Agora o leite é para quem chegou na igreja há pouco tempo, é novo convertido. Então o seu assunto mudou. A sua história agora é outra. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai mais desperdiçar a sua semente lá no bordel. Você não vai desperdiçar a sua semente lá no bingo de Açu, do Vieira. Não vai lançar a sua semente, irmão, para ali patrocinar um forró lá no Padroeiro, não. É forte, viu? Sabe? Você vai lançar a sua semente sobre as águas. Oh, glória! Vai dar as costas e vai dizer, não estou nem vendo. Eu plantei a semente e aí Deus vai me exaltar. Mas entenda uma coisa, irmão. Semear não é só na obra de Deus. Semear de outras maneiras. Você pode chegar no instituto oncológico, onde tem doente de câncer incurável para o médico, e você pode fazer uma doação. Você pode ir para um zoológico, onde tem animais passando fome e necessidade, e você pode ajudar os animais. Quem se lembra que Deus disse assim: Noé, entre na arca, mas não abandone os animais. Os animais também foram Deus que criou. Você pode doar para o vizinho, você pode doar para alguém, você pode doar para a obra de Deus, você pode doar para um moribundo que pede esmola. O importante é você lançar o pão sobre as águas e não ficar lembrando mais. Quando ele disse lance o pão sobre as águas, ele falou: lança o teu pão, o teu. O que é o teu? É um pronome possessivo. Teu, meu. Então, nosso. Então, o nome teu é um verbo, um pronome, quer dizer, aquilo que está na minha posse. Aquilo que está em você, você lança sobre as águas. Não é lançar o que é dos outros. Quanto mais você retira de si para uma obra agradável aos olhos de Deus, mais a recompensa na sua vida vem. Note uma coisa: quando Davi, ele queria fazer um altar para Deus. Isso aqui é muito forte. Davi queria construir um altar para Deus agora. E aí alguém chega para eles: ó, eu vou doar um terreno para você construir o altar para Deus. Olha o que ele disse: eu não aceito a doação desse terreno, Lidiano. Eu vou comprar, eu quero doar, eu vou lançar a semente, que é meu, eu vou tirar do meu bolso e vou adquirir para construir o quê? Porque disse, porque aquilo que eu dou para Deus, se não doer em mim, não vai glorificar a Ele. Porque se alguém doar, aí foi alguém que doou, mas eu faço questão de eu dar o melhor. Porque primeiro, se está doendo em mim, Deus vai me honrar, não é o outro. Segundo, Deus está vendo que é uma adoração quando eu faço isso. Terceiro, eu estou semeando sobre as águas, e aí eu esqueço, deixa a correnteza levar o pão, e alguém acha que o pão afundou, mas não afundou não, irmão. Tem gente que acha que quando você lança o pão sobre as águas, vem um peixe e come. Não come não. O pão está nas águas, ou seja, a água representa o Espírito Santo de Deus. Você não está errado, irmão, em lançar o pão sobre as águas. Você está lançando no lugar de vida. E o texto vai dizer que depois de muitos dias o acharás. Aleluia. O que é isso? Você planta hoje e amanhã não. Depois de muitos dias. Glória a Deus. Aí eu estou ali na igreja e não vejo nada que eu plantei e vim para minha casa. O texto diz que é depois de muitos dias o acharás. O acharás. Eu me lembro muito bem que eu fui abordado esses dias ali num lugar em Pambuaçu, e a pessoa falou assim: olha, o seu pai eu conheço muito bem, ele é uma bênção, porque eu conheci ele há muitos anos na Finobrasa. Ele era o fiscal de mais de 100 mulheres na época do algodão, ali em 1990 alguma coisa. E ali
Hoje, aonde ele estiver, eu abraço, eu gosto dele. É um pequeno, grande homem. E aí eu me lembrei que ele soube lançar o pão. Aonde chegar, lance o pão sobre as águas, porque depois de muito dia vem a recompensa. Vem, Deus vai te honrar, vai lembrar de você. Mas entenda, irmão, lançar o pão sobre as águas é para mim e para você lançar. E o milagre e a honra é Deus que vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Você tem que compreender uma coisa. Lançar o pão sobre as águas é você fazer a sua parte. Eu quero estudar para ser médico, mas você não se ocupa, na verdade, em fazer o Enem. Eu quero ser uma pessoa que sabe cozinhar. Você não faz aí um estudo sobre gastronomia. Eu quero ser obreiro da casa de Deus. Ninguém já viu você lendo a Bíblia. Mas você vai ser obreiro, você não lê a Bíblia, você não vive orando. Você faz a sua parte, lançar o pão sobre as águas, que Deus te honra. Aí eu quero ser um motorista. Você não tira a sua habilitação. Então é você lançando o pão e Deus abençoando a sua vida. Mas quando Salomão percebeu isso? Depois que ele aprendeu com os próprios erros. Nós temos esse defeito de aprender com Deus, de aprender com a vida depois de muita luta, depois de muito não, depois de muito erro. Mas ainda bem que Deus nos dá essa oportunidade. Aleluia. De abrir os nossos olhos depois de um tempo. A Bíblia diz, irmãos, é quando ligar o telefone. Aí ninguém liga mais não. A Bíblia diz, irmãos, que quando você lança o pão sobre as águas, você está se preparando ou se prevenindo para o futuro.